Qual o papel principal do marido no casamento? E a mulher? Ela deve ser submissa em tudo ao seu marido? E os filhos? Qual o dever dos filhos para com seus pais? Essas perguntas serão respondidas nesta lição. A paz do Senhor. Bem-vindo a mais um Resumo EBD. Eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora de Escola Bíblica Dominical. E hoje estaremos estudando a lição 12, que tem o título A Conduta do Crente em Relação à Família. A verdade prática diz assim: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 5, versículo 21 ao 33 e Efésios capítulo 6, do 1 ao 4. Efésios capítulo 5, versículo 21 diz assim: Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar a sua própria mulher, como o seu próprio corpo. Assim como quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios capítulo 6, versículo do 1 ao 4 diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Aleluia, Jesus. A lição de número 12, Paulo vem falando que aos Efésios que marido e mulher têm funções diferentes no casamento. Apesar de terem funções diferentes perante Deus, todos somos iguais. É o que ele mesmo fala na carta que ele escreveu aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Ele diz assim: Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois em Cristo Jesus. Todos nós somos iguais perante o Senhor. Mas em relacionado ao casamento, um não é superior ao outro, um não é mais que o outro, mas ambos são um. E esse é um grande mistério que muitos não entendem. Se tornam uma só carne a partir do momento que se casam, que fazem essa aliança. E a partir daí, um deve respeito ao outro. E é o que a lição vem mostrando hoje para nós. O tópico primeiro diz assim: a conduta do crente como marido. E está dividido em 3 tópicos, subtópicos, que diz assim. Os 3 subtópicos falam assim: o primeiro, o papel do marido como líder da família. O segundo, o amor como elemento primordial. E o cuidado do marido à esposa. Esses são os 3 subtítulos do primeiro tópico. Desculpa, 3 primeiros subtópicos do primeiro tópico. Vem falando aqui, o amor do marido pela esposa pode ser comparado ao amor de Cristo pela sua igreja. Paulo ensina que o marido deve exercer o mesmo amor que Cristo expressou pela igreja, quando morreu na cruz. Esse é o amor. É um amor sacrificial, é um amor que se sacrifica e que tem esforços para com a sua esposa. O versículo 23 fala assim: porque o marido é a cabeça da mulher,
como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Ser líder no lar, irmãos, não significa ser um tirano, nem um autoritário. O marido cabe amar e liderar. O marido deve, a esposa, independente da circunstância, da personalidade dela, do humor dela, o amor, independente da beleza, porque com o passar dos anos a beleza não é eterna. A beleza não é eterna. Então, independente de qualquer coisa, ele deve respeito a ela e amar ela. E esse é o papel do marido. Versículo 25 diz assim: vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Fala de um amor destituído de egoísmo. É um amor de uma entrega total em favor ao outro. É vocês serem parceiros e ambos são iguais nessa parceria, sendo que o cabeça é Cristo. Está falando disso, é uma vida de entrega, por amor a outra pessoa. Versículo 26 fala que o marido é para santificar, ou seja, é proteger sua esposa, é não permitir que coisas estranhas a toquem, coisas que não devem afligir a sua esposa, é valorizá-la, a sua esposa. Quando você atravessa a rua, ou está andando na rua com a sua esposa, em que posição ela está? Ela está atrás andando e você na frente? Ou ela está lado a lado andando com você de mão dada? São pequenas coisas que faz toda a diferença no casamento. A gente vê muito isso, até quando acaba um culto, ou o marido fica para trás conversando com os outros obreiros e as esposas acabam indo sozinha, sendo que os dois devem andar, ir e vir juntos. E muitas das vezes um na frente e outro atrás. Ou então andam lado a lado e não são capazes de dar a mão. Isso não é pecado dar a mão não, irmãos. Qual o problema? Isso é uma demonstração de carinho, de proteção. O esposo que anda de mão dada com a sua esposa na rua, eles estão demonstrando a proteção a ela. Se vier um carro desgovernado, de que lado da calçada sua esposa está? Ela está do lado da rua ou do lado do muro? É uma coisa que deve ser pensado. Porque o marido, o dever dele, como Cristo tem com a sua noiva, que é a igreja, é protegê-la, é guardá-la, é não deixar que nada de ruim aconteça com ela. São pequenas coisas que notamos nos relacionamentos. O marido, às vezes, fica aquele negócio de mulher para um lado, homem do outro. E isso não está errado. Se eu tenho uma intimidade com meu esposo, nós somos uma só carne, por que não andam de mão dada? Nós estamos no Brasil, não estamos em certas culturas, como na Índia e até outros países que agora me foge a memória, que o homem não pode andar de mão dada com a sua esposa. É capaz de o guarda vir com uma vara e bater. Mas é a cultura daquele país, não é a nossa cultura. E a nossa cultura não aflige, não há pecado nem lei que seja contra isso. Então por que os homens muitas das vezes não andam de mão dadas com a sua esposa, num sinal de carinho, de proteção? Não há essa demonstração. Isso são pequenas coisas que a mulher nota e se sente valorizada e protegida por eles. Então, quando fala se santificar, de guardar desse amor, a representação maior, se perguntar qual é o melhor marido. Existe um marido perfeito? Sim, Cristo. Cristo é o marido perfeito, porque a Bíblia está dizendo que nós somos a noiva. Então ele cuida, ele zela de nós. E é assim que tem que ser o esposo para com a sua esposa. Ainda continuando no versículo 26, fala purificando com a lavagem da água. Aqui Paulo vem fazendo uma referência lá do Antigo Testamento, do tabernáculo, lembram? Que fala da lavagem do sacerdote. Antes de ele entrar ali no tabernáculo, ele tinha que passar por aquela pia e fazer aquela lavagem de purificação. Tinha bacia de bronze, só assim que ele poderia entrar, se ele não fizesse todo esse ritual, né? Que era o ofício sacerdotal, para que pudesse comparecer diante de Deus, ser como mediadores e poder apresentar o pecador ao sacrifício. Era a obrigação do sacerdote. E o homem, o marido, ele é o sacerdote da sua casa.
Hoje nós vemos que muita coisa está sobre a mulher, mas sabemos que o marido, biblicamente, ele é o sacerdote da casa. O que eu posso aqui não dizer é isso, que o marido, como sacerdote da sua família, é um representante de Deus na família. Olha só que coisa séria. As pessoas muitas vezes estão casando sem prestar atenção em algo espiritual que há atrás disso tudo. Só pensam na festa, nas fotos, no comes e bebes, na lua de mel. Mas e depois? E aí tem que haver uma preparação com esses jovens que às vezes querem casar e não pensam que isso é algo muito mais profundo do que somente algo aparente. E por trás se torna dois se torna é algo espiritual. Então o homem se torna o sacerdote da família. Então o marido, ele é responsável do crescimento espiritual da sua esposa. Você, marido, tem que entender que é a sua obrigação ajudá-la a crescer espiritualmente. Ou seja, antes de você ser um pastor, antes de você ser um presbítero, antes de você ser um diácono, um obreiro na casa do Senhor, primeiramente você é um sacerdote dentro da sua casa. É um sacerdote dentro da sua casa. Antes de você ensinar os demais, você tem que primeiro ensinar a sua esposa. Esse é o papel principal do marido no casamento. Então, ele tem que ser o professor da esposa. Ele tem que ser o professor da esposa. Ele deve ensinar a esposa. Versículo 28 e 29, acompanhe comigo, diz assim: assim devem os maridos amar sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Essa analogia é feita pelo apóstolo para mostrar que Cristo ama o seu próprio corpo, que é a igreja. Ele é o cabeça, Cristo é o cabeça, e a igreja, a noiva do Senhor, é o corpo. Quem é que tem seu próprio corpo e vai querer comer algo ruim e não vai querer cuidar dele? Não é verdade? Querer dar resistência no seu organismo, se alimentar bem. Então é a mesma coisa. O cuidado do marido com a esposa é o mesmo cuidado que ele deve ter com o seu próprio corpo. Porque ninguém aborrece, ou seja, ninguém maltrata o seu próprio corpo. Ninguém está se maltratando o seu próprio corpo, né? Ou seja, ele zela, ele cuida. É isso que ele está dizendo. O marido tem que zelar pela sua esposa. Fazendo assim, o homem cumpre naturalmente um princípio da criação, que está no versículo 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Vamos abrir em 1 Pedro? 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como o vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejais impedidas as vossas orações. Então você tem o homem, o dever do homem é coabitar com entendimento, com respeito a ela, né? Então dá honra à esposa, porque senão as suas orações serão impedidas. O marido e esposa são uma unidade. Essa união é tão forte que se houver separação, ambos sairão machucados. O plano do Senhor para o homem e mulher não é o rompimento, e sim que haja um diálogo, que quando um relacionamento acaba, sempre tem um que fala, a culpa foi dele, a culpa foi dela, a culpa foi de ambos, porque não pararam para negar a si mesmo e em oração e em diálogo, que o maior problema dos divórcios é a falta de diálogo um para com o outro, que o casamento acaba. Não haver o respeito um para com o outro. São princípios bíblicos que são quebrados. O marido não deve descuidar da esposa. Quando você descuida do seu corpo, você sofre. Porque se ela é o corpo e é a parte mais frágil, você tem que cuidar. Porque se houver isso, ela sofrendo, você também vai sofrer. Qual foi a última vez que sua esposa foi no salão?
Ou você é daquele tipo que quando a esposa pede um dinheiro para fazer algo e você quer saber por quê, para quê, se há necessidade, para que isso? Se você faz tantos questionamentos que ela até desiste. Você anda de mão dadas com a sua esposa, que foi algo que eu falei no início. Você diz que a ama. Ah, ela sabe, eu boto comida dentro de casa. Não. É falar, dizer, chamar ela perto de você e dizer: eu te amo. Não é só um momento de cama, mas um momento no dia a dia. E fazer um elogio a ela, observar que ela está envelhecendo ao seu lado, assim como você também está envelhecendo. Porque a gente olha para o parceiro e vê, ele está envelhecendo, mas eu também estou envelhecendo junto. Estamos envelhecendo junto. Eu tenho que cuidar dela, porque ela ficando bem, eu estou bem. E qual o marido que não gostaria de andar com a sua esposa bem arrumada, cheirosa, bem penteada ao seu lado? Qualquer homem. Então, mas isso é algo que o homem também tem que observar, porque o dia a dia, tanto de um quanto de outro, são difíceis. Às vezes o esposo pode achar, ela ficou em casa o dia inteiro, mas o dia a dia de casa é difícil para todos. Então o que ocorre é você observar ela e ver qual é a sua necessidade. O que será que minha esposa está precisando? Porque existe uma fragilidade em nosso meio. E achar que todos são santarrões, que todos estão livres de pecado da igreja, está muito enganado. Isso é um erro. O zelo tem que ser diário, um para com o outro. Às vezes falar, mas o fogo apagou. Não, o fogo não apagou. O que está faltando aí é dar uma soprada nessa labareda aí, que vai, o fogo pega de novo. O que falta é o zelo, é o cuidado, é o abraçar, é o falar: você está bonita, você precisa de alguma coisa, tem alguma coisa que você precisa, e perguntar. E às vezes, muitas das vezes no dia a dia do esposo, ele chega, senta e não quer saber também como é que ela está. E às vezes falta isso, porque a mulher, com a necessidade de falar, ela tem que ter em você um amigo. Você é o sacerdote da casa, e como sacerdote, você tem que parar para ouvir também. Então, essa é a função do marido. Versículo 31 diz assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Então, você deixa todos os outros relacionamentos. Preste atenção. Você sai da sua casa, do seu pai, da sua mãe, deixa todo o relacionamento para se concentrar na sua esposa. Você tem que ter isso na sua cabeça. Primordialmente é o seu casamento. Antes de tudo, seu casamento. Isso tem que ser primordial para você. Tópico 2. A conduta da crente como esposa. Vamos falar com as mulheres agora. Está dividido em 3 subtópicos. Diz assim: o conceito de submissão cristã, a conduta da mulher cristã, a reverência devida ao marido. Quando a gente fala de submissão, essa palavra submissão para as mulheres, principalmente na igreja, parece que a gente está falando um palavrão. Falar de submissão, as mulheres começam a ficar nervosas nos bancos da igreja. Começam uma a cutucar a outra, fazem cara feia, porque o compreender de submissão por muito tempo foi entendido que a mulher seria um capacho do marido, que ele poderia fazer o que bem quisesse dela e ela não poderia reclamar, porque senão Deus iria castigar. E biblicamente não é isso. Como nós falamos no início, perante Deus todos somos iguais. Então, nós como parte fraca, considerada do corpo a parte mais frágil, né? Não é fraca, mais frágil, nós devemos ser protegidas e amadas e respeitadas, ok? Então, a ideia de achar que a Bíblia é algo, de repente, machista, como algumas feministas colocam, que a Bíblia é machista, a Bíblia só vê o lado dos homens, só os homens são protegidos dentro da palavra, as mulheres não têm direito a nada. Isso não é verdade. Não é verdade. Por quê? Uma das maiores provas que tem é em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Diz assim: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Então a esposa, a mulher, foi feita para estar ao lado do esposo, nem acima, superior a ele, nem embaixo do pé dele para ser capacho, mas sim ser uma auxiliadora, uma adjuntora, estar ao lado do esposo nessa aventura que é o casamento. Então achar que submissão
é algo tão revoltante para as mulheres. Não, é algo honroso ser submissa aos homens, né? Ser submissa ao seu marido. E deixar claro, você é submissa ao seu marido. Não é o pastor, você deve obediência porque ele é um líder espiritual, mas achar que seu pastor tem a primeira voz e seu marido a segunda, você está enganada. Quem tem a primeira voz nessa história aí, na sua vida, primeiramente Deus, depois o esposo, né? Tem que deixar isso claro, porque muitas das vezes as mulheres da igreja escutam mais dos pastores do que seus próprios maridos. O pastor você vê ele na igreja e olha lá algumas outras vezes no momento, mas o marido está no dia a dia com você dormindo ao seu lado. É ele que paga as contas, é ele que está ali ao seu lado. Ah, mas meu marido não é crente, mas ainda é o seu esposo. Ele ainda é o sacerdote da casa. Ainda que ele não trabalhe, que ele esteja desempregado e você esteja trabalhando, você não pode diminuí-lo por isso. E também não pode desrespeitá-lo por isso. Ok? Então, ele é o homem da casa, ele é o sacerdote da casa. E ser submissa, muitas das vezes existem muitas mulheres na igreja que vêm com discurso feminista dentro da igreja. E preste atenção, o feminismo que apareceu no século XVIII e XIX é muito diferente do movimento feminista que ali está, porque o movimento feminino que aconteceu no século XVIII e no século XIX era por direito ao voto, era por direito ao salário digno, porque os homens ganhavam mais que as mulheres. Essa era a busca pelos direitos que elas queriam, de poder votar, de poder também fazer suas escolhas, e não somente ser donas de casa, mas também poder trabalhar e ter um salário digno, assim como os homens tinham. Elas buscavam esses direitos. As feministas que a gente vê hoje em dia não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com a história do feminismo que começou no século XVIII. Mas se a gente fala de começar no século XVIII, nós temos que contar uma história que está na Bíblia e prova que a Bíblia não é machista, como muitas feministas dizem, que a Bíblia é algo somente voltado nos direitos dos homens. Vamos contar uma história que está na sua Bíblia e talvez muitas vezes você não leu ou não escutou, que é uma passagem muito importante para nós mulheres, que fala em Números. Conta a história de 5 mulheres que foram reivindicar seus direitos. Elas não gritaram, elas não fizeram escândalo, não ficaram nuas, não fizeram cartazes, elas simplesmente foram falar sobre o direito que elas deveriam ter, mesmo sendo mulheres naquela época. E está lá em Números 27. Eu gostaria de poder ler tudo, mas só vou ler alguns versículos. Vou pegar do versículo 1 ao... eu deveria ler todo. Eu vou começar a ler e vamos ver. 27. Números 27, ok? Números 27. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efé, filho de Gileade, filho de Marqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E esses são os nomes de suas filhas: Mecla, Noa, Ogla, Milca e Tissa. 5 mulheres. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, já que Arão já não estava mais vivo. Então quem estava ali substituindo Arão era Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor, na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos, porque se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dar-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. Parou aí, versículo 5. Olha só. Estava chegando o momento das divisões das terras. Chegou o momento de dividir as terras, certo? Eles iriam entrar na terra prometida. Só que o pai delas, dessas 5 mulheres, o Zelofeade, não foi contado, não deu nenhuma parte para ele já tinha morrido. E elas vêm falando: olha, meu pai,
ele morreu, mas ele não foi daqueles que fizeram rebelião contra o Senhor. E agora, nós estamos sós, por ele não ter um filho homem, nós não vamos ter direito à terra? O que seria delas? O que seria dessas mulheres que quando entrassem na terra prometida não tivessem um amparo? Porque elas não tinham irmão. E o que seriam dessas 5 mulheres? Elas nem falam, o que seria? Só porque meu pai não teve um filho homem, porque pela lei que tinha, pela lei mosaica ali, só quem tinha filho, só os meninos, só o homem tinha direito. As mulheres não tinham direitos. Então elas foram querer justificar, falar isso com Moisés. Espera aí. O que vai ser de nós? Nós não vamos ter esse direito? Moisés não teve resposta. Mas aí ele foi ao Supremo Tribunal Federal. Ele foi buscar ao Supremo. Quem? Deus. Ele foi perguntar a Deus. Ele não tinha a resposta para essas 5 moças. Então ele foi falar com Deus. Versículo 6. E falou o Senhor a Moisés dizendo: as filhas de Zelofeade falam retamente. Então o Senhor falou a Moisés, olha só, quando Moisés levou a causa a Deus, Deus fala, olha, elas estão certas, elas estão falando retamente. Certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falará aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança às suas filhas. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmão, então darei a sua herança aos irmãos de seu pai. E também a seu pai, se teu pai não tiver irmão, então a sua herança dareis a parente, aquele que for mais chegado da sua família, para que possua isto aos filhos de Israel, será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Olha só, essas 5 moças estavam desamparadas, seu pai havia falecido. Elas iriam entrar na terra prometida e não ia ter amparo nenhum, elas iriam viver de repente como pedintes. O que seria dessas moças? Poderiam virar umas prostitutas. Elas foram até Moisés. Moisés levou a causa a Deus. E quando você leva a causa a Deus, Deus dá a resposta porque Ele é justo. Porque se uma das virtudes de Deus é amor, pode falar, ter certeza, irmão, Ele é justiça. E Ele falou, elas estão falando retamente, elas estão corretas. A petição dessas moças mudou tudo, mudou a lei. Prestem atenção. A petição dessas moças levou a Deus mudar essa lei que só favorecia aos homens. Então aí você vai lendo que se não houvesse filho homem, passaria para a mulher. Se não houvesse também filha mulher, passaria para o primo, para o tio e assim por diante. Mas as mulheres foram também contadas na partilha da herança da terra prometida. E você vê a continuação da história delas lá em Josué. Moisés já havia falecido, então Josué, que está entrando na terra prometida, na divisão das terras, depois você lê aí na sua Bíblia, Josué capítulo 17, versículo 3, que diz aí que a parte da herança dessas 5 moças. Elas estão contadas nas divisões da terra. Veja que coisa maravilhosa. Então, dizer que a Bíblia é algo machista, isso não é verdade. Porque não só nesse momento, que eu acho uma passagem muito mais forte, que fala do direito da mulher, do direito que elas tinham também, mostrar que tem na Bíblia várias ocasiões que a mulher teve voz. Porque Cristo deu voz às mulheres. Mas isso não quer dizer, mulher, que você tem que gritar com todo mundo. Esse direito à sua voz é você ter os seus direitos de respeito como pessoa, amém? Então, sendo assim, Jesus também, ele deu voz às mulheres. Você vê isso no diálogo com a samaritana e todas as mulheres que estiveram ao lado também de Cristo, enquanto ele estava cumprindo o seu ministério terreno. Então, a mulher tem a missão de ajudar o esposo na criação das crianças, dos filhos, na administração da casa. Essa é a função da mulher. Antes de ser mulher de mesa de oração, irmãs, você é esposa. Antes de você subir um monte, você é esposa. Antes de qualquer função na igreja, de visitar os lares, você é esposa. Quantas mulheres acabam destruindo seus próprios casamentos porque largam a casa de qualquer maneira, aí eu vou buscar a Deus, vai subir monte, vai para casa não sei de quem, e largam a casa de qualquer maneira. A sua obrigação primeiro é dentro da sua casa, é na criação dos seus filhos, se tiver filhos, ou no cuidado com o seu esposo.
essa é a obrigação da mulher. Essa é a obrigação da mulher. Primeiramente a sua casa. Primeiramente a sua casa. Porque se a sua casa estiver bem, tudo vai estar bem. Mas se sua casa não estiver bem, vocês vão viver brigando e tudo vem abaixo. Tudo vem abaixo. Não tem como duas pessoas andarem juntos se não tiver em comum acordo, ok? Então, você tem que aprender, não só estar orando pelo seu esposo, ver defeito é muito fácil, mas você tem que aprender a pontuar as qualidades dele também, porque todo mundo tem qualidade. E quando ele estiver desanimado, você está ali sendo um apoio, ajudando ele a crescer e avançar. Então, ser submissão de um esposo é a mesma coisa de você, da igreja ser submissa a Cristo. Essa é a comparação. A igreja, a noiva de Cristo, tem que ser, nós somos submissa ao Senhor. Você tem que ser submissa ao seu esposo. Ah, mas ser submissa é em amor no Senhor. Ou seja, se ele te pedir algo para mentir, prostituição, promiscuidade, orgias, fazer algo que desagrade a Deus, você não tem essa obrigação. Tudo que você fizer ao seu esposo é no Senhor. No amor que você tem a Deus, você faz ao seu esposo. Porque ele é o cabeça, ele é o sacerdote da casa, ok? Então, você tem que entender isso. Quando a gente fala de ser submissão em tudo, não é em tudo quando vem ofender a sua vida espiritual com Deus. Simplesmente é isso. Você tem o dever de agradar o seu esposo, como se estivesse servindo ao Senhor. Se você entender isso, que você está agradando o seu esposo, está agradando a Deus, fica muito mais fácil para você. Não vá por conselho de irmãs que, infelizmente, irmãs, me desculpem, mas as irmãs que vivem movimentos de igreja em igreja, em casa, em oração, vivem numa vida que ficam fora de casa o dia inteiro, a vida conjugal dela está destruída. E se você for pedir um conselho para essa mulher, ela vai te dar um conselho estilo feminista, que você tem que se impor, você tem que exigir, que você tem que ser mais que ele, ou então que você se separe. Preste atenção em quem você está pedindo os conselhos, porque a Bíblia tem um conselho certo. A Bíblia é a nossa conselheira, a Bíblia é a nossa bússola que segue a Cristo, que vai te levar ao céu. Mas você pode destruir o seu casamento se estiver pedindo conselho para as pessoas que têm suas vidas conjugais destruídas. Prestem atenção. As pessoas na igreja muitas vezes é uma coisa, mas na vida conjugal são outras. Então observe bem. Ah, mas ela é mulher de oração, mas vai perguntar para o marido, vai observar. Ele anda todo amarrotado? Ele está arrumado? Ele está limpinho? Presta atenção nesses detalhes. Muitas das vezes você vai ver que não é assim, o marido está largado. A mulher, geralmente, que é muito assim, igreja, roda, o esposo está na porta do bar. E ela quer saber, ela não está nem aí mais, ela tipo assim, minha salvação independente, e está muito enganada, porque ela está destruindo algo espiritual que é o casamento. Amém? Então, ser submissa não é ser capacho. Ok? Você tem que amar o seu esposo, tem que procurar ouvi-lo também, amém? Ajudá-lo na criação e na organização do seu lar, mulher, amém? Agora, no tópico terceiro, vem falar da conduta do crente como filho. Já falamos como esposo, como homem, e com a mulher como esposa, e agora dos filhos. Está dividido em 3 subtópicos, que fala assim: a responsabilidade dos pais ainda, a conduta requerida dos filhos e o mandamento como promessa, com promessa. É dever dos pais instruir os filhos, isso é dever dos pais. É advertir, disciplinar os filhos. Pior coisa é ver uma criança que faz escândalo na rua, ninguém gosta. Se a sua criança um dia ou algum momento é bebê e deu um tapa no seu rosto e você não corrigiu, pode ter certeza, essa criança vai crescer querendo fazer sempre isso com você. Então tem que se observar, corrigir a criança, não permitir que ela queira gritar acima de você, querer mandar na casa. Tem crianças que mandam na casa, os pais são uns bananas.
Então, esse tipo de conduta não pode ser aceito. Não pode ser aceito de forma alguma. Provérbio 22. Provérbios 22, versículo 6 diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Instruir a criança no caminho, ou seja, você tem que estar junto com seu filho. Cansamos de ver de mães que muitas das vezes levam a criança até a porta da igreja de manhã para a escola dominical e voltam para casa para dormir, e depois voltam, ou vão para o mercado, né? E voltam depois 11 horas para buscar as crianças. Não é escola secular. Não é escola secular. Nós estamos falando de uma escola bíblica dominical, do ensino da palavra. E você tem que estar junto, é no caminho, é caminhando, ensinando o seu filho o caminho correto. É junto com seu filho. E não largar lá e achar que as tias da escolinha dominical têm o dever e a obrigação de ensinar a palavra. Isso é obrigação sua, mãe, isso é obrigação sua, pai. É um erro. Fazem isso na igreja e fazem isso na vida secular, porque a professora da escola secular não tem obrigação de educar. A obrigação de educar é dos pais. Isso tem que ficar claro, amém? Não é levar a criança lá e deixar lá e não ficar junto. É no caminho. Ah, mas meu filho cresceu e se desviou. Isso não quer dizer que você errou. Isso, porque a partir do momento que o intelecto dele tem o entendimento de poder de decisão, a sua parte você fez e ele sabe a verdade. Ele sabe a verdade, mas a sua obrigação como pai e mãe é estar junto com a criança caminhando para a casa do Senhor e ensinando dentro de casa a palavra do Senhor. Que quando a criança chegar lá, ela já vai saber a palavra porque você ensinou. Você ensinou aos seus filhos. Os pais, eles não são perfeitos, eles erram, filhos. Muitas das vezes, por muito excesso de zelo, de amor, eles acabam cometendo erros. Ainda em Efésios capítulo 6, versículo 4, fala assim: vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina da administração do Senhor. Os pais também não podem provocar a ira dos filhos. Muitas das vezes o pai quer impor a sua autoridade e acaba, na verdade, não sendo justo, não sendo correto. Tudo que nós temos que fazer tem que haver uma justiça, tem que haver uma verdade, não pode ser nada egoísta. Então, muitas vezes os pais muito rígidos ou são meio autoritários, né? Então, nós temos que aprender a amar e ser justo com nossos filhos também. E os filhos devem respeitar e amar os pais. São eles que desenvolvem qualidades morais. São os pais que desenvolvem isso. E espirituais. O ensinar o que é certo e errado, o caráter de uma criança, de uma formação, vem de casa. Vem de casa e não da rua. E não da rua. Aprender a respeitar pai e mãe é uma grande preparação para o casamento. Porque a moça, quando for querer escolher um rapaz para casar, ela tem que observar isso, se ele é um bom filho. Porque se ele for um bom filho, ele vai ser um bom pai. Ele vai ser um bom marido. Isso é um fato. A mulher que vai escolher alguém para casar tem que observar isso, como que é o trato dele com os pais. Assim como a moça também, o rapaz tem que observar como é que essa moça está tratando os seus pais. Se ela grita com a mãe, se ela grita com o pai, porque se ela faz isso, ela não vai respeitar o homem com quem ela vai casar, ela vai agir da mesma forma. Isso, as coisas são observadas também enquanto estão namorando, tá? E a gente tem que lembrar, filho, você filho, lembre-se, seu pai e sua mãe são seus melhores amigos. Não tem pessoa que ame vocês na terra mais do que pai e mãe. Não é o amigo. Não é aquela que tira selfie com você. Quem te ama mais é pai e mãe. Eles são os verdadeiros amigos. É ela, sua mãe, que quando você está doente, que vira à noite cuidando ali, olhando a sua febre, cuidando de você, observando você, levando ao médico, pai e mãe. Em Marcos capítulo 7, tem uma passagem muito também interessante. Nós vamos ler agora. Marcos capítulo 7. Vou ler somente 3 versículos. Marcos 7, versículo 11. Desculpa, Marcos
sobre Mateus. Marcos, capítulo 7, versículo 11 ao 13. Porém, vós dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderia se aproveitar de mim é corbã, isso é oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenaste, e muitas coisas fazeis semelhante a estas. O que está querendo dizer essa passagem, Antônia, sobre corbã? A palavra hebraica para corbã significa oferta consagrada, oferta de oblação. Era algo que era uma oferta que era levado ao templo. Então, muitos religiosos estavam afirmando que havia feito corbã, ou seja, com seus bens. Pegava toda a aposentadoria do pai e da mãe, né? Levava, dava uma porcentagem lá para o sacerdote, fazia um acordo lá, que era um bando de gente corrupta, né? E depois dizia assim, olha, eu não tenho como cuidar do meu pai e da minha mãe porque eu dei tudo lá para o templo, eu dei como oferta, então eu não tenho como cuidar do meu pai e da minha mãe. Jesus ia desmascarando eles, desmascarando totalmente, porque eles eram corruptos. Eles diziam que pegava toda aquela oferta, todo aquele dinheiro dos pais e deram como corbã, como oferta no templo. Eu dei tudo na igreja, então eu não tenho dinheiro para cuidar do meu pai e da minha mãe. Então era mentira, porque eles ficavam com uma porcentagem para os sacerdotes que eram corruptos, ficavam com a outra e abandonavam o pai e a mãe. Então Jesus veio revelando isso, mostrando para eles o que eles estavam fazendo, porque a obrigação deles era sustentar os seus pais. Os filhos, eles alegavam isso, que não pertenciam mais, o que eles tinham não pertenciam mais a eles, pertenciam a Deus. E os pais também pertenciam a Deus, quer dizer, que Deus que cuidasse deles, ficavam abandonados para se livrar da obrigação de cuidar dos pais. Então, deixar pai e mãe, quando Deus fala lá em Gênesis, deixar pai e mãe, não é sair de dentro, debaixo do mesmo teto. Mas se seu pai e sua mãe estão passando por dificuldades, necessidades, você como filho tem a obrigação de cuidar deles, né? Você deixa fisicamente de um teto para se unir a uma mulher, mas você tem o dever de observá-los na velhice, sim, cuidar deles, sim, né? Então, dá honra, dando carinho, dando ajuda na necessidade e nas enfermidades dos seus pais. Os filhos, eles são herança do Senhor. Quando fala que os filhos são herança do Senhor, é eles que vão dar seguimento à nova geração, tudo aquilo que seus pais ensinaram, não só moralmente, mas também financeiramente ou até relacionado à religião, aquilo que tem que ser passado aos seus descendentes. Essa é a herança que é passada dos antepassados para as novas gerações. Isso é herança do Senhor. E esses filhos que são cuidados com muito carinho, os seus pais estão envelhecendo, e se os filhos parem para pensar, você como filho, age assim com seu pai e sua mãe, como vai ser os seus filhos com você, porque você também vai envelhecer. E seus filhos estão observando as suas atitudes para com seus pais, os avós deles, e eles podem agir da mesma maneira. Nós temos que dar exemplo em tudo. O dever da esposa, irmãos, é respeitar o marido. O que o marido mais quer, muitas vezes se perguntar para uma mulher, o que o homem mais quer? Ele só quer sexo? Sim, mas ele também quer respeito. A mulher tem que respeitar o seu marido. E o dever do marido é merecer esse respeito. E os filhos ajudarem na construção dessa família e aproveitar tudo que os pais lhe dão como crescimento moral e espiritual, e entender que você um dia vai sair da sua casa, um dia você vai precisar cuidar também dos seus pais. Isso é bênção, para que se você tem que honrar os seus pais, para que seus dias se prolonguem na terra. Isso é promessa do Senhor. Tudo vai bem. Você honra pai e mãe, tudo na sua vida será bom, porque Deus estará contigo também, honrando os seus passos por onde você estiver caminhando, filho.
Eu espero que essa aula tenha sido útil para você. Se você gostou, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe. Esteja comigo no próximo vídeo. Eu espero que, se Jesus não voltar, eu esteja gravando mais uma aula da lição próxima, que é a lição 13 para vocês. Amém? Fiquem na paz do Senhor e lembre-se, Deus está no controle de tudo.